Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor, olá a todos. Continuando a nossa leitura da Bíblia, hoje o capítulo 31 e 32 de Gênesis. Continua falando da história de Jacó. Então ouviu as palavras dos filhos de Labão que diziam: Jacó tem tomado tudo o que era de nosso pai, e do que era nosso pai fez ele toda esta glória. Viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era para com ele como anteriormente. E disse o Senhor a Jacó: Torna-te à terra dos teus pais e à tua parentela, e eu serei contigo. Então mandou Jacó chamar Raquel e Lia ao campo para junto do seu rebanho, e disse-lhes: Vejo que o rosto de vosso pai não é para comigo como anteriormente. Porém o Deus de meu pai tem estado comigo, e vós mesmas sabeis que com todo o meu esforço tenho servido a vosso pai. Mas vosso pai me enganou e mudou o salário 10 vezes. Porém Deus não lhe permitiu que fizesse mal. Quando ele dizia assim: os salpicados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. E quando ele dizia assim: os litrados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam listrados. Assim Deus tirou o gado de vosso pai e deu a mim. E sucedeu que ao tempo em que o rebanho concebia, eu levantei os meus olhos e vi em sonhos, eis que os bodes que cobriam as ovelhas eram listrados, salpicados e malhados. E disse-me o anjo de Deus em sonhos: Jacó. E eu disse: Eis-me aqui. E ele disse: Levanta agora os teus olhos e vê todos os bodes que cobrem o rebanho, que são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo o que fez Labão. Eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai-te desta terra e torna-te à terra da tua parentela. Então responderam Raquel e Lia e disseram-lhe: Há ainda para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Não nos considera ele como estranhas? Pois vendeu-nos e comeu de todo o nosso dinheiro. Porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é a nossa e de nossos filhos agora, pois faze tudo o que Deus te mandou. Então se levantou Jacó, pondo os seus filhos e as suas mulheres sobre os camelos, e levou todo o seu gado e todos os seus bens que havia adquirido, o gado que possuía, que alcançara em Padã-arã, para ir a Isaque seu pai à terra de Canaã. E havendo Labão ido a tosquear as suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos de seu pai, que seu pai tinha, e Jacó logrou a Labão, o arameu, porque não lhe fez saber que fugia. E fugiu ele com tudo o que tinha, e levantou-se e passou o rio, e se dirigiu para a montanha de Gileade. E no terceiro dia foi anunciado a Labão que Jacó tinha fugido. Então tomou consigo os seus irmãos, e atrás dele seguiu o seu caminho por 7 dias, e alcançou-o na montanha de Gileade. Veio, porém, Deus a Labão, o arameu, em sonhos, de noite, e disse-lhe: Guarda-te, que não fales com Jacó, nem bem nem mal. Alcançou, pois, Labão a Jacó, e armara Jacó a sua tenda naquela montanha, e armou também Labão com os seus irmãos na montanha de Gileade. Então disse Labão a Jacó: Que fizeste, que me lograstes e levaste as minhas filhas como cativas pela espada? Por que fugiste ocultamente e lograste-me e não me fizeste saber, para que eu te enviasse com alegria e com cânticos e com tamboril e com harpa? Também não me permitiste beijar os meus filhos e as minhas filhas. Loucamente agiste, agora fazendo assim. Poder havia em minha mão para vos fazer mal, mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite, dizendo: Guarda-te de que não fales com Jacó, nem bem nem mal. E agora, se querias ir embora, porquanto tinha saudades de voltar à casa de teu pai, por que furtaste os meus deuses? Então respondeu Jacó e disse a Labão: Porque temia, pois que dizia comigo: Se porventura não me arrebatarias as tuas filhas. Com quem achares os teus deuses, este não viva. Reconhece diante de nossos irmãos o que é teu do que está comigo, e toma-o para ti. Pois Jacó não sabia que Raquel os tinha furtado. Então entrou Labão na tenda de Jacó e na tenda de Lia e na tenda de ambas as servas, e não os achou, e saindo da tenda de Lia entrou na tenda de Raquel. Mas tinha tomado Raquel os ídolos e os tinha posto na albarda de um camelo, e assentara-se sobre eles. E apalpou Labão toda a tenda e não os achou. E ela disse a seu pai: Não se acenda a ira aos olhos do meu senhor, que não posso levantar-me diante da tua face, porquanto tenho o costume das mulheres.
E ele procurou, mas não achou os ídolos. Então irou-se Jacó e contendeu com Labão, e respondeu Jacó e disse a Labão: Qual é a minha transgressão? Qual o meu pecado que tão furiosamente me tens perseguido? Havendo apalpado todos os meus móveis que achaste de todos os móveis de tua casa? Põe-no aqui diante dos meus irmãos e de meus irmãos, e que julguem entre nós e ambos. Estes 20 anos eu tive contigo, as tuas ovelhas, as tuas cabras nunca as abortaram, e não comi os teus carneiros do teu rebanho. Não te trouxe eu o despedaçado, eu o pegava, o furtado de dia e o furtado de noite da minha mão o requerias. Estava eu assim, de dia me consumiu o calor e de noite a geada, e o meu sono fugiu dos meus olhos. Tenho estado agora 20 anos na tua casa, 14 anos te servi por tuas 2 filhas, 6 anos por teu rebanho, mas o meu salário tens mudado 10 vezes. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque não fora comigo, por certo me despedirias agora vazio. Deus atendeu à minha aflição e ao trabalho das minhas mãos, e repreendeu-te ontem à noite. Então respondeu Labão e disse a Jacó: Estas filhas são minhas filhas, e esses filhos são meus filhos. Este rebanho é o meu rebanho, e tudo que vês é meu. E que farei hoje a essas minhas filhas ou a seus filhos que deram à luz? Agora, pois, vem e façamos aliança, eu e tu, que seja por testemunho entre mim e ti. Então tomou Jacó uma pedra e erigiu-a por coluna, e disse Jacó a seus irmãos: Ajuntai-me pedras, e tomaram pedras e fizeram um monte, e comeram ali sobre aquele montão. E chamou Labão Gerar Saaduta, porém Jacó chamou-o Galeede. Então disse Labão: Este montão seja hoje por testemunho entre mim e ti. Por isso lhe chamou Galeede, e Mispá, porquanto disse: Atende o Senhor entre mim e ti, quando nós estivermos apartados um do outro. Se afligires as minhas filhas, e se tomares mulheres além das minhas filhas, ninguém está conosco. Atenta a Deus, que é testemunha entre mim e ti. Disse mais Labão a Jacó: Eis aqui este mesmo montão, eis que essa coluna que levantei entre mim e ti. Este montão seja testemunha, esta coluna seja testemunha, que eu não passarei este montão a ti, e que tu não passarás este montão, esta coluna, a mim para mal. O Deus de Abraão, o Deus de Naor, o Deus de seu pai, julgue entre nós. E jurou Jacó pelo temor de seu pai Isaque. E ofereceu Jacó um sacrifício na montanha, e convidou seus irmãos para comer pão, e comeram pão e passaram a noite na montanha. E levantou-se Labão pela manhã, de madrugada, e beijou seus filhos e suas filhas, e abençoou-os, e partiu, e voltou Labão ao seu lugar. Jacó também seguiu seu caminho, e encontraram-no os anjos de Deus. E Jacó disse quando os viu: Este é o exército de Deus, e chamou aquele lugar Maanaim. E enviou Jacó mensageiros adiante de si a Esaú seu irmão, a terra de Seir, território de Edom. E ordenou-lhes, dizendo: Assim direis a meu senhor Esaú: Assim diz Jacó teu servo: Como peregrino morei com Labão, e me detive lá até agora. E tenho bois e jumentos, ovelhas e servos e servas. E enviei para o anunciar ao meu senhor, para que ache graça em teus olhos. E os mensageiros voltaram a Jacó, e dizendo: Fomos a teu irmão Esaú, e também ele vem para encontrar-te, e 400 homens com ele. Então Jacó temeu muito e angustiou-se, e repartiu o povo que com ele estava, e as ovelhas e as vacas e os camelos em 2 bandos, porque dizia: Se Esaú vier a um bando e o ferir, o outro bando escapará. Disse mais Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, o Senhor que me disseste: Torna-te a tua terra, a tua parentela, e far-te-ei bem. Menor sou eu em todas as beneficências, e que toda a fidelidade que fizeste ao teu servo, porque com o meu cajado passei este Jordão, e agora me tornei em 2 bandos. Livra-me, peço-te, da mão do meu irmão, da mão de Esaú, porque eu o temo, porventura não venha e me fira e a mãe com os filhos. E tu disseste: Certamente te farei bem, e farei a tua descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. E passou ali aquela noite, e tomou o que lhe veio à sua mão, um presente para seu irmão Esaú: 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas e 10 novilhos, 20 jumentas e 10 jumentinhos.
e deu-os na mão dos seus servos, cada rebanho à parte, e disse a seus servos: Passai adiante de mim, e ponde espaço entre o rebanho e rebanho. E ordenou ao primeiro, dizendo: Quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar, dizendo: De quem és, e para onde vais, e de quem são estes diante de ti? Então dirás: São de teu servo Jacó, presente que envia ao meu senhor, a Esaú, e eis que ele mesmo vem também atrás de nós. E ordenou também ao segundo e ao terceiro, e a todos os que vinham atrás dos rebanhos, dizendo: Conforme esta mesma palavra, falareis a Esaú quando o achardes. E direis também: Eis que o teu servo Jacó vem atrás de nós, porque dizia: Eu o aplacarei com o presente que vai adiante de mim, e depois verei a sua face. Porventura ele me aceitará. Assim passou o presente adiante dele, ele, porém, passou aquela noite no arraial. E levantou-se aquela mesma noite, e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas, e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. E tomou-os, e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um homem, até que a alva subiu. E vendo este que não prevaleceria contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele, e disse: Deixai-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: Não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: Qual é teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: Não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: Dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse: Por que perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: Tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol quando passou a Peniel, e manquejava da sua coxa. Por isso os filhos de Israel não comem o nervo encolhido que está sobre a conjuntura da coxa até o dia de hoje, porquanto tocara a juntura da coxa de Jacó no nervo encolhido. Glória a Deus por mais essa leitura, mais esse dia vencido na nosso objetivo de ler toda a Bíblia. E glória a Deus por essas palavras sobre a história de Jacó. Amém, meus irmãos. Boa noite. Deus abençoe a todos e até amanhã.